Agora sim, vamos começar a falar de aprendizado de máquina. Essa é a aula 01, a gente já teve uma aula 00 só de apresentação da disciplina, então é nessa daqui que a gente vai começar a falar de fato o que é aprendizado de máquina e algumas coisas que estão relacionadas. Então essa é a aula de conceitos básicos de aprendizado de máquina. Como eu adiantei, a gente vai começar dizendo o que é aprendizado de máquina. Essa é uma definição que é um pouquinho difícil, existem algumas divergências, mas eu vou dar uma visão um pouco mais histórica no começo e depois falar uma definição que é bem interessante e cobre bastante coisa. Então, eu vou ler aqui uma definição dada pelo Arthur Samuel em 1959. Ele fala que o aprendizado de máquina é um campo de estudo que dá ao computador a habilidade de aprender sem ser explicitamente programado. Aqui a gente precisa fazer um parênteses importante. Lembra daquela sua aula de inteligência artificial, dos vídeos que você assistiu de inteligência artificial, dizendo que lá em 1956 existia um workshop em Dartmouth, em que foi cunhado o termo inteligência artificial. Lá se discutiu o que significava inteligência artificial, aquela coisa de o computador agir ou o computador pensar, como um ser humano, imitando um ser humano e assim por diante. Aquele workshop organizado pelo John McCarthy. E o Arthur Samuel era uma das pessoas que estavam lá. Isso foi em 1956 e essa definição de aprendizado de máquina é do Arthur Samuel em 1959. Então perceba o seguinte, quando a gente estava falando de inteligência artificial lá no começo, a gente está falando sobre programas que podem simular alguma coisa parecida com o ser humano. Aí existem definições diversas, não vamos entrar nessa seara agora. Mas o ponto é, eram programas que você ia lá e você digitava, se acontecer tal coisa, então faça tal coisa. Se acontecer outra coisa, faça outra coisa. Era um programinha que você ditava as regras. E aí o Arthur Samuel já estava dizendo assim, agora ao invés de eu ditar as regras, eu digitar lá o código, dizendo que o meu programa tem que fazer para ser inteligente, agora ele vai aprender de alguma forma. Por isso que quem quer zoar quem faz aprendizado de máquina, trabalha com aprendizado de máquina, às vezes faz isso, né? Fala que no fim das contas, aprendizado de máquina, que a gente fala que é super avançado, etc., é só um monte de if aninhado. Dentro dessa definição do Arthur Samuel, meio que faz sentido. Tá? Mas a gente vai ver no decorrer das aulas que meio que faz sentido. Aí a gente vai pular alguns anos e vai chegar em 1998, naquele livro que eu recomendei do Tom Mitchell, que lá tá como 97, eu já vi esses 2 anos para o livro, talvez impressão em 97 e 98. O que importa essa é uma definição sobre um problema de aprendizado pelo Tom Mitchell, que é esse jovem senhor que está ali das bochechas rosadas. Ele diz o seguinte, um programa de computador é dito aprender de uma experiência E com respeito a uma tarefa T e alguma medida de desempenho P, se esse desempenho em T for medido, desculpa, por P, ele é melhorado com E. Nossa, parece confuso, mas a gente vai destrinchar isso já. O que eu acho legal é que o Andrew Ng, talvez seja essa a pronúncia, que é o criador do Baidu e é uma pessoa muito famosa em educação de aprendizado de máquina, ele fala que o Tom Mitchell escreveu isso aí só para poder rimar e talvez fazer um rap. Não vou me arriscar a fazer o rap aqui e passar vergonha internacional aí no YouTube. Então eu vou dar um exemplo para destrinchar o que é E, o que é T e o que é P. Tá? A gente usa e-mail. A gente sabe que a gente tem uma caixinha de spam, certo? Então o seu Gmail, o seu Hotmail, qualquer coisa assim, ele marca um e-mail como spam por algum motivo. Isso é feito com aprendizado de máquina, a gente vai chegar no que são esses algoritmos, tá? Para fazer esse filtro de spam, o seu e-mail, o seu sistema de e-mail, ele lê os seus e-mails, tá? Para aprender a filtrar melhor essas mensagens. Aqui, nesse ponto, vocês já percebem que essa disciplina é um pouco pensada para o presencial, e aqui a gente não está no presencial, mas eu faço convite para vocês pausarem o vídeo logo em seguida da pergunta para tentar pensar nisso que eu vou perguntar agora. Em aula eu faria a discussão, obviamente. A pergunta, na verdade, são perguntas, são as seguintes. Nesse caso específico do e-mail, o que é T, o que é P e o que é E?
Eu respondo, a tarefa T aí é justamente separar span de ham. Não sei se vocês já ouviram falar isso, mas, primeiro, se vocês não sabem o que é span, é essa coisa enlatada que está nesse canto aqui. Eu particularmente acho horrível, a maioria das pessoas acha horrível, tem gente que acha decente, mas é um presunto falso. Tá? Então, span é a porcaria e ham é a coisa boa. Tá? Isso foi o que se utilizou aí para definir os termos. A tarefa é, então, separar span de ham. Ou a gente pode modelar melhor esse problema, a gente vai usar esse termo com o tempo, como a tarefa de dizer se um e-mail é spam ou não. É spam ou não. Tá? E qual que é a minha P, minha medida P, medida de desempenho? Pode ser, por exemplo, quantos e-mails eu falei que não são spam, mas são spam, na verdade. E o contrário, quantos e-mails eu disse que não são, eu disse que são spam, então eles foram filtrados, mas na verdade eles não eram. Como é que eu faço para medir essas coisas? A gente vai aprender ainda. E qual a importância de cada uma dessas medidas. Tá? E o que é a experiência E? A experiência E são todos os seus e-mails, e não só isso, mas aqueles e-mails que você foi lá e marcou como spam, ou aqueles e-mails que você olhou na caixa de spam e na verdade você falou, não, isso aqui é um e-mail do meu chefe, eu acho que é spam, mas eu acho que a minha caixa de e-mail não deveria achar que é spam, porque querendo ou não tem que ler. O exemplo 2 agora. Esse é um exemplo bastante clássico, que é o exemplo de aprovação de crédito ou de um empréstimo para um determinado cliente. Aqui a gente já começa a ver mais ou menos como é que a gente vai ver as coisas no semestre aí, nesse semestre, tá? Que são dados desse tipo. Você tem aqui dados de um cliente que apareceu no seu banco, porque você é um banqueiro, eu tenho certeza, você que está assistindo aí, pedindo um novo empréstimo. Como é que você faz para decidir se você dá esse empréstimo ou não? Você tem que ter algum sistema que vai te falar se parece que ele é um bom pagador ou não é um bom pagador, ou seja, ele não vai pagar, ele vai te dar o calote e isso vai dar muito problema. Tá? Não pode ser um sistema desse tipo aqui, então tem que ser um sistema que faz alguma coisa mais automatizada. Baseado em quê? Baseado nos dados desse cliente. Aqui tem um exemplo, a gente tem a idade, o sexo, que no caso eu coloquei masculino, a idade 25, é um exemplo, e o que me deixa triste é que essa tabela dá um exemplo dessa mesma aula de aprendizado de máquina, mesma disciplina, mas que eu dei já há uns bons anos atrás. A minha tristeza nesse caso é porque o valor que está do salário aí, eu até cheguei a fazer uma brincadeira na época com o fato de não aumentarem as bolsas de mestrado, doutorado, CAPES, CNPq. Esse exemplo estava aí para eu falar 2.200, já faz muito tempo que é 2.200, né? Eu coloquei como salário e já faz uns 3 anos e continua esse mesmo 2.200. Então essa é a parte triste do exemplo aí, tá? E aí eu posso ter outros dados, como anos que eu moro na mesma residência, quanto tempo eu estou no emprego, qual que é o meu saldo na conta nesse exato momento e coisas do tipo. É a partir disso que eu vou decidir se eu cedo crédito ou não. Só que aí quem é P, quem é T, quem é E? Nesse caso, a tarefa é decidir se eu dou crédito ou se eu não dou crédito. A medida P, ela é dada por também quantas vezes que eu acertei, quer dizer, quantas vezes que eu cedi o crédito e realmente o cliente me pagou. É uma medida de desempenho. E a experiência E são os outros empréstimos que eu já realizei antes. Eu marco se foi bom ou se não foi bom eu ter dado aquele empréstimo. Beleza? Então eu vou continuar usando esse exemplo 2 para entrar numa parte um pouquinho mais formal do que compõe esse aprendizado aí, mas ainda em exemplo, tá? Então, nesse caso da seção de crédito, eu tenho uma entrada, que eu estou chamando de x aí, eu tenho uma saída, esse y, e eu quero uma função que é do espaço de x para o espaço de y, que me diz assim, vou ceder sim ou não. Na verdade, essa função existe, essa função f aí, no universo, a gente não sabe exatamente qual é ela, é uma função, é um oráculo, que vai me dizer, olha, dado a entrada, que são os dados lá do meu cliente, eu te falo se eu tenho que ceder ou não com 100% de acerto. Essa função aí, que a gente vai chamar de função objetivo. É a função que eu quero chegar, a função perfeita para mim. Tá? No exemplo, então, a entrada X, como eu disse, é a aplicação, ou aquela tabelinha com aqueles dados do cliente,
e a saída y é se é um bom pagador ou não. E como é que eu faço para eu ter um sisteminha que me dá alguma coisa parecida com isso? Eu preciso ter dados. Dados históricos dos meus clientes, né, que a gente vai chamar aqui de exemplo ou de instância. Você vai ver isso com vários nomes diferentes na literatura. A gente vai chamar de exemplo. Esses dados são o x1, y1, quer dizer, é a entrada do primeiro cliente que apareceu lá e a saída. Se o meu analista disse, olha, deve emprestar ou não deve emprestar. De repente o analista mudou também, se ele errou ou coisa do tipo. Tá? O que importa são os dados do cliente e uma saída esperada. Né? A saída se valeu a pena ter emprestado ou algo do tipo. Usando esses dados, eu quero chegar numa nova função, que é que eu chamei de g, que também é do espaço de x para o espaço de y, que eu chamo de hipótese. Então, ela é uma função que aproxima f. Lembrando que eu chamei o f de oráculo ali, é o quem sabe tudo, quem tudo vê, né? E a gente não consegue isso, a gente consegue, a partir dos dados históricos, ter uma, talvez boa, estimativa dessa função f aí, que é essa minha hipótese. Agora eu vou ilustrar mais ou menos isso que eu coloquei aí. Tá? Lembrando que essa aula aqui ela é baseada em um livro que não é nenhum daqueles que está lá, mas eu vou colocar o link no material complementar lá no Google Classroom para quem está fazendo essa disciplina oficialmente. Então eu tenho uma função desconhecida, que é esse meu oráculo aí, que no caso é a função de aprovação de crédito, que está aqui. E aí eu tenho exemplos, né, os dados históricos de clientes que eu vou chamar de exemplo de treinamento e eu vou explicar daqui umas 2 aulas por que tem esse nome, treinamento. Vocês também vão ver como treino, mas eu prefiro treinamento. Que são aqueles x1, y1, né, aqueles pares de entrada e saída esperada. E aí eu quero chegar em algo que é aquela hipótese, que é uma função aproximada dessa minha seção, da minha função de seção de crédito perfeita. Como é que eu faço isso? Com um algoritmo de aprendizado, de máquina no caso. Esse é o ponto dessa disciplina, algoritmo de aprendizado. A gente vai ver alguns, na verdade uns vários aí, diferentes, baseados em hipóteses diferentes, mas que têm todos a mesma ideia. Eu tenho uma função desconhecida a partir de dados históricos, dados, observações já feitas daquele fenômeno que eu estou estudando. Eu tenho um algoritmo que tenta achar uma função para essa minha função desconhecida. É comum ouvir dizer que a máquina não está aprendendo nada, ela só está ajustando uma função. De fato, ela está ajustando uma função, mas o nome de aprendizado vem porque você tem uma experiência, que é como chamou ali o Tom Mitchell. Tá? Então, assim como a gente aprende por experiência, esse nosso algoritmo está aprendendo por experiência. Isso que eu mostrei para vocês é um tipo de aprendizado chamado aprendizado supervisionado. É supervisionado porque você tem essa saidinha Y, que é alguém, um supervisor, certo? Um especialista daquilo, que foi lá e rotulou o seu dado, dizendo, olha, vou ceder empréstimo para esse cara, não vou ceder empréstimo para esse cara. Ou, esse e-mail é spam, esse e-mail não é spam. Certo? Então, existe essa supervisão. Tem uma porrada de algoritmos aí para aprendizado supervisionado. E, na verdade, o aprendizado supervisionado se divide em mais de uma coisa aí, mas eu já chego lá. A gente também tem aprendizado não supervisionado, que é quando você não tem esse rótulo. A gente tem um meio termo, aprendizado semi-supervisionado, quando parte dos seus dados tem o rótulo, outra parte não tem. E a gente tem coisas que saem um pouco dessa definição de rótulo, não rótulo, etc., que é o aprendizado por reforço, sistemas de recomendação, e é possível que algumas pessoas possam colocar algumas outras coisas aqui, dependendo de como ela faz a estrutura das definições aí dos tipos ou categorias de aprendizado. Nessa disciplina a gente vai falar de aprendizado supervisionado e aprendizado não supervisionado. Só para dar uma ideia de que a coisa vai um pouco mais longe, tem essa árvorezinha que eu e alguns alunos meus fizemos para colocar num artigo de revisão, tá? Que não é unanimidade. Outras pessoas podem definir de outros jeitos. A gente chamou, né, das tarefas de aprendizado de máquina. Então a gente colocou aqueles tipos, né? Então, por reforço, sistema de recomendação, supervisionado, não supervisionado. Em supervisionado, a gente tem algumas tarefas. As mais comuns são classificação e regressão. Vamos ver as duas nessa disciplina.
Não supervisionado tem agrupamento, descoberta de padrões frequentes, redução de dimensionalidade. A gente vai ver essas coisas também nessa disciplina. Só que tudo isso aqui eu posso ter mais ramos, né? A gente foi cortando porque a gente estava interessado nesse ramo de classificação aqui naquele artigo. Mas aqui eu deixei para dar um exemplo. Então a classificação pode ser uma classificação binária, pode ser multiclasse, pode ser multirótulo, pode ser hierárquica, pode misturar essas coisas. Tá? Então pode ter algumas setinhas aqui no meio e tudo mais. É um universo de coisas a serem exploradas e estudadas. Só para deixar claro, usando aquela mesma figura, no aprendizado não supervisionado, a gente tem a mesma coisa. A gente tem uma função desconhecida aqui, que sai de x para um espaço y, só que esse y não é dado por rótulos, né? Então aqui eu não tenho mais aqueles pares ordenados x, y. Aqui eu tenho só o dado, e esse y aqui pode ser coisas diferentes dependendo da tarefa que eu estou fazendo, tudo bem? Mas é a mesma coisa, eu usando exemplos de treinamento, eu tenho um algoritmo que tenta aproximar uma função, né, essa hipótese, que é uma aproximação da função desconhecida aqui, que é a função objetivo. Então, simplificando aquela premissa do aprendizado, né, que o Tom Mitchell escreveu, o aprendizado de máquina é a estimação de uma função de acordo com o exemplo. Certo? Essa premissa é bastante ampla, o que leva a essas infinitas possibilidades que eu estou dizendo aí, e é para isso que a gente estuda aprendizado de máquina, não em uma disciplina, não em duas, nem um curso pequeno, e sim mais disciplinas, cursos e pesquisa e assim por diante. Eu quero dizer para vocês o que não é aprendizado de máquina, porque essas coisas estão bastante na moda agora, as pessoas estão conhecendo esses nomes, e elas não são exatamente aprendizado de máquina, apesar de ter intersecção. Primeira coisa, inteligência artificial é aprendizado de máquina? Não, eu falei lá do começo da inteligência artificial e falei que você tem outras coisas que não são aprendizado de máquina. Aprendizado de máquina é parte da inteligência artificial, está contido em inteligência artificial. Mineração de dados e aprendizado de máquina. Mineração de dados, quando a gente fala disso, a gente está falando de um processo maior, com várias etapas, que a gente vai explorar, de certa forma, nesse curso aqui. Tá? Mas a ideia de mineração de dados é fazer várias coisas desde lá da obtenção dos dados, inclusive usar o aprendizado de máquina no meio do processo para se descobrir um conhecimento, para tirar valor de dados crus, dados brutos. A ciência de dados, que é outro termo que está bastante em alta e é uma coisa bastante importante, já é uma agregação de vários conceitos. Aí dentro tem banco de dados, tem visualização de dados, tem coisas que vêm lá da estatística computacional e coisas do tipo, teoria da probabilidade, tá? E vai até a análise final e realimentar seus modelos, seus algoritmos de aprendizado e coisas do tipo. Tá? Isso já é um pouco maior ainda e a aprendizado de máquina está lá dentro com uma das ferramentas. Tá? Big Data ou Big Data versus aprendizado de máquina. Big Data tem mais a ver com o formato dos seus dados, como eles aparecem, se eles são estruturados ou não. Geralmente isso a gente está falando em grande volume, que chega em alta velocidade, tá? E coisas do tipo. Então, existe aprendizado de máquina para Big Data, que são algoritmos que precisam lidar com um volume de dados maiores. Tá? Então, essas coisas têm uma intersecção ali. Deep Learning e aprendizado de máquina. Essa é a questão que mais eu acho que se discute recentemente. Deep Learning está contido em aprendizado de máquina, que está contido em inteligência artificial. Na verdade, Deep Learning é um subconjunto de redes neurais artificiais que é subconjunto de aprendizado de máquina. Então quer dizer, eu posso fazer aprendizado de máquina fazendo só Deep Learning? Pode. Tem gente que trabalha só com Deep Learning. Tá? Eu gosto de brincar que aprendizado de máquina não é um negócio tão fácil assim, então de vez em quando você se frustra. Então eu falo que nesses momentos de frustração, a diferença de Deep Learning para o aprendizado de máquina tradicional, como se diz, é essa daqui. Tá? Então, não vou estudar aprendizado de máquina porque é frustrante. Não, muito pelo contrário. A aprendizado de máquina você consegue resultados maravilhosos, mas se você não sabe muito bem, se você não estuda direitinho, é isso aí que está aí na figura. Eu vou deixar vocês com essa reflexão maravilhosa.